Hoje é sábado, 2 de fevereiro de 2019. Paz seja convosco. Segue uma reflexão com o tema Pedro nega a Jesus. O texto referido é citado em João 18, 10 a 27. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do príncipe dos sacerdotes, e cortou-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Pedro tinha a espada, ele tinha a palavra. Porém, a palavra não é introduzida à força. Não se corta a orelha de alguém para que se escute. As pessoas recebem a palavra, porém a seguem se quiserem. É uma questão de escolha. Os servos dos judeus prenderam a Jesus. E Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus. E ele, Jesus, entrou na sala do príncipe. E uma criada foi à porta da sala e disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? E disse ele: Não sou. Depois disso, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasa para se aquentarem, porque fazia muito frio, era período de inverno, e com eles estava Pedro. Este versículo mostra que a estação da crucificação de Jesus era inverno, e provavelmente não era no fim da estação, pois se fazia frio a ponto de se aquentarem com brasas. Quando Pedro estava se aquentando com os servos e os criados, disseram-lhe, pois, Não és também tu dos seus discípulos? Ele negou e disse, Não sou. E um dos servos do príncipe dos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. A negação de Pedro apresenta um contexto simbólico para 3 fases. Na primeira fase, Jesus entra na sala e Pedro está à porta. O entrar na sala retrata o período do ministério de Jesus. Ele veio ao mundo, à sala, e os judeus o negaram, o rejeitaram. Na segunda fase, os servos e os criados se aquentam nas brasas. Esse é o período onde os filhos não estão mais presentes, pois foram de encontro ao Pai. Então ficaram os servos e os criados se aquentando no fogo da tribulação, pois negaram a Jesus, escolhendo a doutrina da mentira e do engano. A terceira fase diz sobre o parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Isso quer nos mostrar uma mensagem voltada para descendentes. Se refere às pessoas que negarão ao Senhor no período de tentação, no final do milênio. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as gentes que estão sobre os 4 cantos da terra. Apocalipse 20, 7 e 8. Desde a fundação do mundo, o Senhor Deus tem concedido aos homens uma vida, uma escolha, e tem concedido planos de salvação. Entretanto, cabe ao homem escolher o que quer para si, a vida ou a morte.